Boa noite, pessoal. Estamos aqui no Training Camp do Chico, uma oportunidade ímpar da gente aprender com os melhores atletas do Brasil. Estamos aqui com alguns, Letícia Saltori, o próprio Chico, o Wilton, Bruno, Noronha. Provavelmente todo mundo aqui já conhece todos esses atletas e sabe da importância deles para o cenário de corrida em montanha. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com eles, para pegar um pouquinho de cada um e ver o que eles pensam em relação à corrida de montanha, à alta performance. E essa é a conversa de hoje. Bom, o tema hoje... Vem cá, fica aqui com o papai. Vem cá, senta aqui. Matias quer participar. Bom, o tema hoje, galera, é onde está a performance no Brasil. Então a gente vai trocar essa ideia aqui com o pessoal e quem tiver perguntas para fazer, eu peço que levante a mão que a gente passa o microfone para vocês fazer a pergunta. Tá? Tá lá atrás, vai lá nela. Então, Chico, para a gente iniciar essa conversa, eu queria que você desse essa introdução de onde está a performance no Brasil. Vamos lá, pessoal. Eu vou falar puro e verdadeiro do que eu penso em relação a isso. A gente tá num crescimento que eu acredito meio estagnado, não tá numa crescente com tanto velocidade como já teve em algum momento. E isso traz no mercado uma parte ruim e uma parte boa, né? A parte boa é que quem realmente entrar nisso e pensar em performance, pensar em se tornar um atleta de elite, ele já entra sabendo que ele tem que focar, se dedicar àquilo ali, assim como é uma profissão ou uma segunda profissão, né? Porque no geral, aqui no Brasil, até onde eu sei, não tem nenhum um atleta de trail profissional. Então, para que a gente continue performando a nível nacional ou até mesmo internacional, é necessário que a gente acredite nesse processo de um elite e não de um profissional. Porque se a gente esperar que você vai ter a possibilidade de viver disso, acredito que isso vai demorar um pouco para que isso aconteça e para que isso se torne uma coisa sustentável. Então, acredito que entre nós, próximo da gente, nas pessoas que estão próximas da gente, nas cidades onde a gente mora, tem muitas pessoas de performance. O que falta é focar naquilo ali, mesmo tendo uma profissão em paralelo, que é o que aconteceu comigo, com outros atletas de elite nacionais. Para que isso seja visto em algum momento pelo seu filho, pelo seu sobrinho, pelo seu sobrinho de um parente, né, vamos assim dizer, que veja isso antes que ele já esteja numa idade adulta e já tenha um contato, já tenha uma possibilidade e consiga chegar numa idade adulta ali na pós-adolescência ou na adolescência, já entendendo esse processo. É aí que eu acredito que vai sair um atleta de alta performance no Brasil. Isso não depende só dele, né? Depende de quem está dando o exemplo para ele também. E, logicamente, que esse exemplo fique muito claro das grandes dificuldades para ele ser forte o suficiente para aguentar o tranco, né? Porque não é tão simples assim de assumir essa responsabilidade. Demanda muito tempo, demanda muito foco e demanda muita vitamina N, né? Vocês, acho que todos sabem que é a história da vitamina N, né? Ninguém sabe? Não, tem gente que sabe. Alguém sabe aí da história da vitamina N? Sabe? Levanta a mão aí, quem sabe. Galera, então, a vitamina N é o seguinte: um cara foi entrevistar o maior corredor
de asfalto, maratona no asfalto, que é o Kipchoge. E ele abriu a boca e falou isso, olha, o cara perguntou a ele o que precisava para ter um atleta ao nível dele, o que precisava ser feito. E aí ele falou, olha, tem que tomar muita vitamina N. O cara olhou para a cara dele com que vitamina N, né, aquela coisa. E aí ele explicou o que é a vitamina N. E a vitamina N nada mais é do que você dizer não para muitas coisas que surgem, principalmente na adolescência, que é o período que a gente acha que a gente é dono, é capaz, é superior a tudo e que vai fazer acontecer, que eu sou maior, sou mais forte do que tudo. Se essa pessoa não tivesse a consciência anterior a isso, não tivesse a formação, dificilmente ele vai ser um atleta de performance, porque do meu ponto de vista, para ser um grande atleta, um atleta de performance, né, ou ser um profissional, você tem que vir de uma vida sem conforto. Se você for formado como ser humano com muito conforto, no esporte de corrida, principalmente de endurance, dificilmente ele vai ser um atleta de alta performance. Porque é muito difícil você abrir mão de um conforto pela vida que é levada por um atleta de alta performance. Exige muita exigência, são muitas coisas que você tem que abdicar na sua vida. Então, eu acredito que a performance está entre nós. Cabe a nós decidir por isso. Lógico, a gente depende de outras situações, de uma política desenvolvida para isso, sim. Mas a gente não tem isso. Então, tem que surgir alguém do nosso meio, entre nós, para que acredite e que foque, que acredite, faça isso acontecer. Então, esse é meu ponto de vista em relação a isso. Tá entre nós, né? A resposta é bem simples, tá entre nós, tá do nosso lado. Só falta isso ser levado nesse contexto aqui. Bom, eu concordo. E o que eu queria que você falasse um pouquinho, Chico, depois a gente pode dar a palavra para mais alguém também que queira falar sobre onde, na sua visão, está a performance, mas a gente vê a maioria dos atletas hoje que são considerados elites aqui no Brasil, já vem de uma longa data na performance, na alta performance. São poucos que chegam junto ali. Na sua forma de ver, o que falta para chegar mesmo assim, o pessoal brigando, igual o ano passado teve o Vicente chegando em terceiro na La Mission, que andou com você, andou com o Celim, não, com o Fantasma. Mas o que ainda está faltando para vir mais gente da base, de jovens, como o próprio Bruno, que está vindo aí também, para andar com o Noronha, para andar com o Wilton, as meninas também para andar com a Letícia, que a gente vê mais os cavalos mais velhos, né? É os cavalos e os galos velhos, como dizem o Bonato, né? Então, acho que cai bem dentro disso também que eu falei, né? É necessário se acreditar no seu potencial e saber que é dureza e que isso tem que ser dividido entre uma profissão e um atleta de performance, um atleta de elite. E a gente... eu tô aí há 15 anos. A primeira prova que eu ganhei foi em 2009. Ainda quase não tinha prova no Brasil de trail. Não tinha prova de trail mesmo, assim, sabe? Tinha prova um cross country. E tô até hoje, se eu focar um pouco nos meus treinos, ou deixar de trabalhar um pouco, eu consigo performar ainda no mesmo nível dos jovens que a gente está vendo agora, nesse momento, no cenário, nesse momento. Ou muito próximo ali. Então, eu acho que falta as pessoas. A gente tem bastante gente, na verdade. Falta compromisso com isso. Você acreditar que esse esporte é um esporte que ele traz muito benefícios e para a sua vida. O esporte ele transforma a pessoa, né? Ele torna a pessoa muito mais forte, muito mais
com muito mais base. E quando você leva isso para performance, mais ainda, porque é a questão de você amadurecer a sua cabeça, a sua mente e abdicar de várias outras coisas para que isso aconteça. Então, eu acho que a grande dificuldade está aí do jovem, o Bruno, como o Valmir falou do Vicente e do Bruno. O Bruno está aqui, ó, ele acabou de correr Cambotas e ficou em terceiro. E na frente dele chegou um outro jovem em segundo e um dos mais maduro aí, já vem um tempo também, foi quem ganhou a prova. Então, eu acredito que o Bruno está abdicando de muitas coisas que ele poderia, em vez dele estar treinando, ele poderia estar fazendo outras coisas, estar com a família dele, tá, sei lá, curtindo os amigos, um grupo de amigos viajando, ou até mesmo indo para uma festa noturna, para um baile, para algo assim. Mas ele está abrindo mão disso. Acredito que é justamente isso. É você aceitar esse processo e acreditar nele e fazer isso acontecer. Acho que todo mundo é capaz. Uma das coisas que mais me incomoda é quando as pessoas chegam para mim falando que eu sou diferente, um alienígena. Na verdade, eu não sou diferente. Isso me incomoda, é sério. Embora pois é, mas me incomoda porque eu não me vejo diferente humanamente de qualquer outra pessoa. O Carlos, vamos dizer assim, falar o Carlos aqui. Se ele me comparasse com um alienígena porque ele acha que eu corro muito, a primeira palavra, o primeiro pensamento para mim em relação a ele era que ele deve fazer alguma coisa melhor do que eu não sei fazer. Então, mas ele deve focar nisso, deve treinar, se preparar para aquilo ali. Então, humanamente, nós não somos diferentes. Eu talvez me dedique mais a treinar e entregar, ter uma melhor performance. Porque uma coisa que eu gosto, é fato que eu gosto, galera, porque eu tô hoje com 46 anos. Eu não vim de uma família que pratica esporte, eu venho de uma família que não existe esporte na família. E nada foi programado ou pensado, mas em algum momento eu resolvi abrir mão da minha vida que eu podia ter, de estar entre amigos, numa festa, num baile, curtindo ou viajando, alguma coisa dessa forma, para me dedicar a esses momentos de treino, no momento que eu não estou trabalhando, hoje no momento que eu não estou com minha família. Muitas vezes eu abro mão de estar com meu filho para fazer um treino. Então é isso, eu acho que está faltando isso, os jovens focarem nesses exemplos que existem e o processo, entender esse processo e acreditar nele e fazer isso acontecer. Alguém quer acrescentar aí, Letícia? Eu queria só dar umas pequenas palavras. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Acho que só endossar mesmo que o Chico falou, né? Primeiro que eu acho que tudo que a gente está vivendo hoje, né, e se esforçando, né, correndo atrás, acho que para nós não vamos viver, nós não vamos usufruir disso, né? Eu acho que talvez vai ser para o filho do Valmir, talvez para o meu filho, ou para o filho de outros aqui, né? Então é isso, né? Acho que o papel nosso aqui hoje, né, é saber que a gente não vai usufruir. Acho que talvez nem o próprio Bruno usufrua tanto, né, de algum benefício que a gente venha a ter. Mas as próximas gerações, sim, o Bento também. Mas tem um papel importante também, né? Sim, extremamente importante, porque ele vai seguir levando o legado que o próprio Chico está deixando. Ele que vai ouvir, você é um alienígena. Está sendo, né? Então, eu acho que é isso, né? E esse lance da elite, né? Acho que eu vejo como tem dois pontos, né? Tem o ponto que é social e o ponto cultural, né? Também, porque nós, né, estamos muito atrás, né? Quando a gente coloca numa balança. Até aqui no Brasil é bem, né? Se a gente pegar os poucos, dá para contar na mão, né? O que a gente tem de atleta, que você fala, putz, esse cara aqui é diferenciado. Então, chega ali um cara, 1 hora, 40 minutos, vem chegando. Então, até nas análises de prova, né? A gente já fez uma vez no podcast que o Valmir gravou, a gente falou isso, é muito dilatado, né? Então, até a competitividade entre os atletas aqui dentro do nosso país, ela é
ela é bem diferente. Eu acho que, assim, cultural porque a gente não tem isso, né? Não faz parte da nossa cultura. Então, acho que nós aqui, né? Quem quer levar adiante esse legado tem que mudar agora, tentar incentivar, levar as crianças nos camps. Isso aqui para mim, até aproveitar e agradecer por isso que você faz, porque para mim, um camp como esse aqui é o que incentiva a galera, não é você botar a criança ou o adolescente para correr e vamos dar tiro 4 dias fazendo teste. Não, eu super sou a favor, mas eu acho que é isso aqui que faz as pessoas virem para o esporte, né? Esse tipo de conversa, né, que agrega, não uma pressão, né, sobre o esporte em si. E eu acho que cultural, né, porque nós não temos essa cultura e a gente tem que tentar não impor, mas de uma maneira bem sutil, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo que até esses dias eu até chorei, me emocionei, né? Porque, tipo, eu tenho um filho, cara, de 2 anos e 9 meses, né? E ele tava pedalando e do nada, assim, ele falou, papai, eu vou correr. Mas eu nunca falei, vamos correr comigo, filho. Eu nunca falo isso. Ele fala, papai, você vai sair para correr? Eu só falo, estou indo. E aí ele falou outro dia, papai, vou correr, largou a bicicleta e foi correr. Cara, pô. Então, é desse modo, né? É vendo, é dando esse incentivo, né? E no aspecto social, que eu vejo que para nós é muito difícil, né? Eu acho que a maioria dos atletas, como o Valmir falou, né? Os atletas de elite são mais velhos, né? Ali 30 a mais, né? Os melhores, Isso é hoje bonzinho, 30 a né? mais, 40 a mais. E talentos como o Bruno, né? Que vem surgindo, né? 22 anos, Bruno? 22, agora apareceu um menino também, que é o Noah, né? Que apareceu lá em Catolés, que é um menino que é brasileiro, acho que é franco-brasileiro, né? Venezuelano, não sei, juntamente com a irmã dele, também que é Pema, uma menina de 12 anos, acho que 12 anos, 11. 14 anos. É isso, mas são raros os talentos. Então, acho que o nosso papel é fundamental em tentar mudar isso, né? Porque a gente, né, no aspecto social, a gente tem que começar a trabalhar cedo, correr atrás, né? A grande maioria, a grande massa, né? Então, eu conheci a corrida de montanha tem 7 anos, mas eu era do mundo outdoor, né? Então, eu tive que trabalhar, depois fui estudar. Então, quando começou a sobrar um pouquinho de tempo, que eu fui tentar fazer alguma coisa. Então, acho que é isso, né? No cultural e no social tem essa visão. Tá? Acho que é isso, meu ponto de Legal. vista. Deixa eu fazer uma pergunta Aqui. aí para vocês. Né? Dá licença. Boa noite, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta nesse contexto que vocês estão colocando, né, de aumentar, massificar o esporte e tal. Vocês, eu acho muito interessante essa coisa, porque eu também tenho a visão de que 35, 40, 50 mais, né? Surgem poucos talentos. Vocês não acham que aí talvez pode ser até um desconhecimento meu, que seria muito importante também aumentar e surgirem, ter especialistas, treinadores para o esporte de trail, né? Porque hoje eu tenho mais ou menos conhecimento de talvez não encham os dedos das duas mãos, né? De caras exatamente, propriamente especialistas. Não é um treinador de maratonista de asfalto que também treina alguém para o trail na assessoria dele, nada disso. Quer dizer, é um treinador de corredores de trail, né, de longa distância e tal. O que vocês acham disso? Quer dizer, essa visão tá legal, não tá? Alguém quer responder? Vamos lá. Para que isso fosse mais embasado, a gente precisaria de um governo que pensasse assim também, né? Para melhorar isso. A questão cultural que o Will colocou é muito, muito importante, né? Para que isso também seja eficaz, né? E um especialista a gente tem no Brasil alguns bons especialistas, mas voltado para performance, não para alta performance, que queira. Vamos definir primeiro o que é alta performance,
Que o atleta profissional, o atleta que vai ter um salário para viver para aquilo ali. Ele vai treinar, se alimentar, ter uma equipe para tratar ali das possíveis lesões ou prevenir elas. Isso tem um custo muito alto, então é inviável acontecer e por um patrocinador único, assim, porque vai custar muito Mercado caro e esse cara novo. não vai dar retorno. Então precisaria de criar assim, uma equipe, uma estrutura, um centro de treinamento, para que as pessoas tivessem tempo para isso para um atleta profissional, né? A gente pensando no atleta de elite, para ele competir, mesmo que vá competir com os profissionais, na esperança de ganhar lá um cara que é profissional, aí a gente já entra numa situação que ele necessitaria dessa equipe toda. E o treinador, ele tem custo na vida dele também, então ele não consegue focar e se dedicar só àquilo ali, porque se ele tiver 5, 10 atletas para isso, ele vai demandar muito dele, de tempo, de foco, dedicação, estudos específicos. E voltando para a base, assim, o treinador de trail, ele não necessariamente precisa ser só do trail. Ele pode ser um cara que treina um maratonista, desde que ele já tenha um conhecimento. É importante ele ir para uma montanha, entender um pouco mais? Muito, muito importante. Ele teria que estudar. Mas a base da corrida é a mesma corrida de rua. O princípio básico dela ali, né? Como ela tem que... como os treinos, a periodização que vai acontecer. Não existe uma coisa, um estudo, ou estudos, ou pessoas estudando especificamente só na montanha. Não. Para eu tornar um cara veloz, não adianta eu botar ele na montanha o tempo todo. Eu preciso ter... E esse corredor de montanha, a gente está percebendo cada vez mais isso, e os resultados, os atletas que estão entregando performance, eles estão mostrando isso para a gente. Se a gente perceber que a necessidade de você construir a base da corrida na corrida de rua mesmo, não precisa ser corredor maratonista, não precisa ser um corredor de rua, mas é necessário trabalhar essa base. É que quando a gente fala base de corrida, se pensa muito em volume e não em intensidade. Na verdade, isso foi criado, né, por um período. Essa ideia de que na base eu trabalho volume, não trabalho intensidade. É o contrário hoje em dia, né? Se mostra muito ao contrário. É na base que eu trabalho velocidade. Lógico que tem os momentos de você trabalhar cada velocidade. E esse cara que vai ser um treinador de trail, ele precisa ter esse conhecimento. Não adianta, eu tenho conhecimento só da montanha. Não, eu preciso ter esse embasamento. Porque o desenvolvimento da base de um atleta é quando ele é jovem, para ele entrar na pista, numa pista aquela circular, né? Passar pelas distâncias mais curtas, sei lá, de 1.500 a 5.000, de 3.000 a 5.000, 10.000, passar nessas distâncias, para aí sim, pra você transformar um grande maratonista, você precisa passar ele por essas distâncias. Então eu vejo da mesma forma você transformar esse cara num grande corredor de montanha também, para ele desenvolver essas fases de metabolismo que são trabalhadas, que é o anaeróbico, aeróbico, nesse momento. Porque na montanha eu não vou conseguir fazer isso. Imagina, eu botar o cara para subir para desenvolver velocidade. Correr num pace de 2,30, de 2,50 num intervalado. Não vou conseguir trabalhar isso nele. Para ter uma ideia, eu fiz um curso com o Adalto Domingos e um outro cara aqui de Brasília sobre treinamento. Alguns treinadores, você tem que registrar isso no cérebro, né? A cadência que você faz num pace que estão correndo hoje uma maratona, nos recordes que estão acontecendo hoje para 5, 10 quilômetros. E como a mulher tem uma deficiência em relação à parte hormonal, é difícil você chegar nessa velocidade de ser trabalhado para você registrar aquela cadência para eles faziam treino de velocidade assim, com a mesma cadência com mulher para poder registrar isso no cérebro, numa leve inclinação para a mulher poder fazer imagina um tiro a 2,40, 2,45,
para ela registrar aquela cadência no momento que ela está numa prova de 5 ou de 1.500 metros ou de 3.000 metros, ela tem aquilo registrado, para ela poder ter eficiência para aquilo. Se você joga o cara só na montanha, você perdeu essa característica. E aí, na hora que tiver que exigir isso dele numa prova que seja de 100 milhas, vamos pensar assim, o TMB lá, tem momentos que o cara precisa usar um pouco mais disso. Lógico que ele nunca vai usar um pace de 2,55, a gente tá falando de outra coisa. O que eu tô querendo mostrar é que, falar é que é necessário a gente trabalhar essa base. E o treinador tem que ter conhecimento dessa base. Ele tem que saber aplicar isso. E aí eu construo um cara novo, jovem. O Bruno não é jovem para estar correndo essa distância dele. Se ele fosse um europeu, ele estaria correndo, ele teria ganhado com a cultura que tem lá, ele teria ganhado Cambotas com um pé nas costas. Pode ter certeza. Com a capacidade que esse garoto tem. Ele começou a correr tem 2 anos, corrida de montanha. Não é isso? Confia para mim. É pouco tempo, cara. Então, é um talento nato que, se fosse bem trabalhado nessa base, ele seria um atleta no mesmo nível que os atletas lá fora estão agora, nesse momento. Então, cai na palavra da cultura, né? E aí, por que eu tô falando do atleta, não tô falando do treinador? Porque o treinador precisa vivenciar isso também, ele precisa entender isso. Não é só, não, vou pro treino. Então, mas o ideal é que transformasse esse treinador que tem esse conhecimento, que vivenciou aquilo na pista com atletas que são de velocidade, e treinasse esse cara, desse a opção para ele ir para a trilha, na prática e no conhecimento. E aí eu acredito que aí a gente tinha mais facilidade. Lógico, aí você depende de muita coisa envolvida nisso. Mas é uma coisa possível de acontecer. Legal. Desde que isso... Beleza? Letícia, você também vive muito... Noronha? Desculpa, pode falar. Eu vou dar uma palavrinha, boa noite, bem cru, assim, bem direto, falando por mim. De cima de tudo que o Chico falou, eu acho que por trás de um treinador bem profissional, acho que falta tempo para o atleta. A gente não vive só treinando, às vezes o pessoal acha que eu moro na serra, mas a minha vida não é assim. Eu trabalho igual todo mundo, tenho meus horários, e isso dificulta bastante, né? Então, acho que além de um treinador profissional, tem uma equipe, tem um custo financeiro muito alto, né? A gente praticamente quase que não teria que trabalhar, porque é muito intenso você seguir um treinamento 100% na risca de um profissional. É muito exaustivo a gente seguir isso. Eu falo próprio por mim mesmo, na La Mission, quando eu queria ganhar essa prova, próximo de um período eu treinei tão específico que eu cheguei a ficar quase 2 meses sem trabalhar, mas era um objetivo meu, um alvo muito... Mas para mim conseguir isso foi muito planejado, tive muitos altos e baixos para me conseguir esse período. E o quanto é que o resultado para mim foi muito grande, muito crescente. Por quê? Eu conseguia treinar cedo, dormir, treinar à tarde, entendeu? Então, isso eu conseguia continuar os processos. Então, acho que além de um treinador, envolve muitas outras coisas. E além do treinamento, exige fortalecimento, a gente não consegue só correr. Às vezes vocês acham que a gente não tem dor, não se lesiona, não tem torce. Eu acho que a maior dificuldade da performance hoje é você conseguir correr sem dor, sem se lesionar, chegar numa prova-alvo 100% zerado. Eu acho que é difícil a gente conseguir chegar nisso, né? A gente passa por isso também, esses altos e baixos, e para a gente conseguir um mês de treino específico, é difícil conseguir isso, né? Não é só correr. Eu acho que, por mais que seja arrumar tempo para correr, a gente consegue, mas se suportar a dor, se você não vai se lesionar, acho que é mais difícil ainda do que o tempo para treinar. Eu acho que é bem isso, falando por mim. Então, estava falando aqui, a Letícia também é treinadora e tem treinamento também para rua, né, Letícia? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu ponto de vista nesse tema. Falando um pouquinho de treinamento, até a gente estava conversando nos bastidores, o pessoal estava me perguntando sobre ultramaratona, porque agora está todo mundo me conhecendo como ultramaratonista só, né? Mas eu
eu vou ser humilde em dizer que faz tão pouco tempo que eu corro ultras, né? Fiz provas acima de 42 quilômetros, né? Que são consideradas provas de ultramaratona. Fiquei muito tempo... na verdade, assim, a minha base, ela veio do atletismo, né? Eu corria na pista de atletismo, prova de 5, 10, eu cheguei a fazer até revezamento, 4x4, por incrível que pareça, né? Então é uma loucura, mas realmente o atletismo ele é a base, como eu concordo plenamente com o Chico. Eu acho que são linhas de pensamento, ninguém, igual ele falou, não existe a verdade absoluta, mas eu tenho essa mesma linha de pensamento porque eu comecei a correr em 2005, por conta do meu marido que começou em 2001 para emagrecer, e depois ele acabou se formando em educação física, me inspirou para também fazer educação física, e assim, eu tive muito convívio com vários atletas profissionais. Eu entro numa outra questão aqui, sobre o que é um atleta profissional, né? Porque a gente, na verdade, se você for analisar, a gente não tem uma definição. Por mais que a gente coloque que um atleta profissional é o que vive disso, como é que eu não vou considerar que eu não vivo hoje do esporte se eu tenho minha empresa, consigo, né, organizar o planejamento dos meus alunos, o meu planejamento junto com o meu marido, que ele também é meu treinador, consigo dar conta de outras coisas, que a gente sabe que a nossa vida tem as correrias e todo mundo tem igual. Claro que uns para mais, outros para menos, mas... e também me dedico um tempo, todos os dias, a treinar. E como o Elton falou, é super desgastante. Não dá para dizer que, apesar que a galera vê, o povo é alienígena ali, mas somos de carne e osso e sofremos tão quanto. E aí, o que eu considero? Tudo que eu faço é em torno do esporte. Então, eu trabalho com treinamento, então eu dou aula, eu administro outras coisas relacionadas ao esporte. Agora também estou envolvida com outras coisas do esporte que daqui a pouco muita gente vai ficar sabendo. Estou trabalhando muito nessa questão, até vocês trouxeram sobre... Vai ter que falar. Sobre seleção. E aí eu falei até assim, eu tô junto na ABC Trilha, né, que é uma associação que vai estar mediando ali, não só com atletas, mas com as organizações e confederação, federação. E a gente estava muito... Tem meses que a gente está pautado sobre essa questão do esporte, dos jovens e como que a gente enxerga o futuro. E assim, é muito trabalhoso, e eu falo que muita gente entrou junto com a gente ali e muita gente já saiu, e eu falei que é isso mesmo que a gente precisa, porque a gente precisa de pessoas que realmente estejam engajadas. O caminho não é fácil, muita gente vai ficar no caminho, e eu falei que independente de um dia estar em seleção de novo, claro que eu desejo, né? O atleta que não tem gana já tá assim, né? Já entregou. Então, assim, eu tô com 37 anos, tava conversando com o Bruno, e eu perguntei até quantos anos ele tinha, ele falou 22, eu falei, nossa, como eu tinha muitos sonhos nessa época. E aí já comecei a falar assim, que longo caminho percorrido quando eu tava naquela subida ali. E aí voltando ali um pouquinho sobre seleções, é um trabalho, é um caminho, assim, árduo realmente, e independente de um dia estar de novo numa seleção, que claro que eu desejo, eu já estou muito, assim, muito mais focada em que eu vou estar junto nesse material humano para poder trabalhar em prol. E eu sei que com toda a carreira que eu já tive, que eu já passei, eu vou poder agregar em alguma coisa, né? Eu tenho certeza. Sei que o caminho não é fácil. E aí, por isso que eu falei para vocês, assim, eu me considero uma atleta profissional, porque tudo que eu faço é em torno do esporte, e o esporte me proporcionou tudo isso que eu faço, né? E poder hoje estar trabalhando com educação física, foi um caminho que eu segui. Voltando lá para o Bruno, eu lembro, ele estava me perguntando ali como é que foi esse caminho que eu percorri, né? Só lendo Campeã todos os dias, acho que para entender toda a história. Senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas basicamente é isso mesmo. A gente é um momento difícil, porque a gente entende também que existe a fase ali onde você tem que estudar, tem que se dedicar a estudos. Inclusive, hoje não é nem para eu estar aqui. Se eu escutasse muita gente que estava falando para mim, pô, você tem que largar o esporte, porque você precisa ter uma profissão, você precisa se preocupar com o futuro, e graças a pessoas envolvidas, né, eu já dá vontade até de chorar aqui para falar, mas muita gente que abraçou a ideia. Então, acho que esse movimento que está acontecendo aqui, através do Camp do Chico, entre outros lugares que eu já estive participando, eu vejo que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que está acontecendo, que vai mudar, assim, né, eu acho que inspiração e... Eu já vi que muitas mulheres já vieram, né, já estão percorrendo um caminho, mas, ao mesmo tempo, eu percebo a dificuldade, muitas vezes ficam no caminho também, porque, assim, é difícil, é muito difícil. A vontade de você abandonar, tem muito mais coisa que vai fazer você querer abandonar do que você continuar. Mas, como eu enxergo que hoje, a gente está com uma comunidade muito mais envolvida.
na época lá que a gente corria, que a gente começou a correr, eu vi o Chico correndo, eu tive a oportunidade de correr a minha primeira prova. Eu tinha feito outras provas de montanha, mas a gente fala que a KTR foi uma prova que foi um Eu tenho uma marco pergunta ali. sobre ela. E aí eu tava correndo, e aí foi a primeira KTR, Serra Fina, 2014. 2014, e aí era a primeira vez que eu tava aparecendo no cenário ali, apesar de que eu tava correndo já desde 2005, mas trilha, foquei só em 2014. Aí apareci nessa prova, e eu lembro que os primeiros colocados tinham errado o caminho, né? E aí, quando eu passei no staff, ele falou que eu era a segunda, tá passando ali. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada aí, eu as pessoas. E aí eu lembro que eu já conheci o Chico ali nesse cenário, e foi a oportunidade em que eu me inspirei nele, me inspirei em várias outras pessoas. Então eu sei que hoje eu tô muito mais nessa pegada de... Eu gosto de competir, sou super competitiva, mas eu vivo muito mais tranquila também, podendo experimentar de todas as formas, independente se eu conseguir ou não, às vezes atingir um objetivo, eu me sinto muito grata, porque eu faço um movimento entre as pessoas que é muito mais do que só a competição em si, né? É a vontade da gente continuar vivendo e sentir o tanto que a gente se entrega quando a gente participa de um evento de corrida. Legal. Você tocou no assunto de KTR 2014, a primeira, eu acho que foi um tapa na cara de todo mundo, né? Minha, inclusive. Remete a 11 anos atrás. 11 anos atrás, então você estava com 25, bem próximo ao que era o Bruno. E durante todo esse período de lá até hoje, para quem acompanhou desde essa época, a gente viu que naquela KTR estava todo mundo de olho na terça roda, né? E a Letícia foi a campeã. E de lá até hoje, você percorreu um caminho muito longo, e a Letícia de 25 hoje já está com 37, 26 na época. E durante muito tempo, ninguém conseguia ver a Letícia, né? Eu lembro que você falava assim, cara, meu objetivo é ganhar dos homens. E... E continua sendo. Brincadeira, Mas gente. Brincadeira, meninos, fiquem tranquilos. Mas isso da Letícia ser esse parâmetro tão grande acabou inspirando muitas mulheres. E eu vejo que o E treino... homens também, né? Sim, sem dúvida. Mas eu vejo que o treino feminino desenvolveu mais do que o masculino nesse sentido, porque hoje veio uma leva boa de atletas que queriam vencer a Letícia, né? Como que você vê essa evolução de 11 anos e hoje em dia, como está o treino feminino? Tava cansada, né, gente? Alguém tinha que encostar, pelo amor de Deus, né? Eu gosto de brincar, mas eu brinco de uma maneira muito tranquila de que não é que eu era tão boa na época, não tinha gente tão boa quanto eu. Então, eu chegava 1 hora na frente e eu falava, pô, mas cadê tal? Eu preciso de alguém fungando meu cangote para me dar trabalho. E tanto que quando as primeiras provas que eu já não chegava na frente, nossa, as meninas eu acho que nem dormiam, né, depois que me venciam, e elas achavam até, de repente, que eu ia ficar até chateada com aquilo. Eu falava, não, gente, eu tô super feliz, porque em algum momento isso que tinha que acontecer, e assim, eu falo, não bobeia, porque eu tô aqui atrás, tô fungando no cangote ainda, então assim, né, não vou aliviar. E eu também senti muito, assim, esse crescimento pro lado feminino, mais do que no masculino, eu também percebi, e é um longo caminho, né, gente, eu fui atleta de corrida de orientação, eu fui procurando caminhos, e isso que eu também falo para as mulheres, né, que estiverem acompanhando, é que fui buscando caminhos. Eu comecei no atletismo, eu entrei nas Forças Armadas, daí todo mundo deve imaginar, pô, mas Letícia entrou nas Forças Armadas, foi lá, era um concurso, mas ao mesmo tempo era uma análise curricular. Então eu tive que ficar 2 anos para conseguir, porque daí eu, né, tive que investir, tirar dinheiro do bolso, viajar para várias provas, e aí eu entendi como é que era o regulamento, precisava fazer aqueles resultados. Mas assim, eu fui buscando os caminhos, né? Eu vi que outras atletas me inspiraram. Pô, eu falei, nossa, aquela dali conseguiu entrar, pô, como é que ela fez? E aí fui atrás. Então, assim, foram 8 anos que eu fiquei nas Forças Armadas, que o esporte, assim, na minha vida cresceu de uma forma. Viajei não só pelas viagens nos campeonatos mundiais que eu tive, mas a cultura, tanto de coisas que eu conheci. E, sem contar, hoje eu me considero, assim, uma pessoa diferenciada com relação ao esporte e trail, porque a corrida de orientação, ela me deu essa ferramenta a mais. Porque, não sei se vocês conhecem corrida de orientação, mas corrida de orientação a gente não faz o caminho balizado ali, como na corrida de rua, como na corrida de montanha, né? A gente faz o nosso caminho. Então, se eu ver uma quiçaça, igual a gente tava hoje ali, isso que ali eu ainda falo que ali é limpinho, né? Tava limpinho. Mas se eu tivesse que pular no meio do mato daquele lá para encontrar um ponto de controle, eu tava determinada em encontrar. Então, eu acho que essa gana, né? Voltando um pouquinho pro Wellington agora,
e pro Chico também, pro Wilton, que também tá ali, né, que eu tenho mais proximidade, o Bruno recém conheci, e já me perguntou um monte de coisa, e é isso mesmo, você tem que especular, como é que você fez? É a gana, a busca da gente querer evoluir, e eu falo assim, parece tão óbvio, mas não é. Como que você faz para poder estar melhorando constantemente? Não existe outro segredo, vou falando em questão de treinamento, a gente precisa fazer muita força. E para que a gente consiga fazer muita força, muita coisa tem que estar encaixada. A nossa vida pessoal, então, assim, é muito complexo para que tudo dê certo. Mas não é uma coisa de outro mundo, mas é trabalhoso. Então, acho que até por isso que é tão difícil da gente ver tanta gente aparecendo no cenário. Porque volta e meia fica preso, enroscado em alguma coisa. Que nem agora, recentemente, saiu a questão do negócio do Bolsa Atleta, que, querendo ou não, é um baita do incentivo para nós. Mas eu falo, não podemos desanimar, porque nós, como o Wilton falou, talvez a gente não vai nem colher isso. Mas se a gente parar, quem vai continuar? Como é que vai colher lá na frente se não tivermos nós, como agricultores ali? E assim, ó, eu falo que eu já tô super preparado. Se eu tiver que desbravar o mato, já tô acostumada. Só vai colher realmente quem vem mais atrás. Então por isso que a gente não pode largar a mão. Muito bom. Bruno, contigo agora, cara. Como que você vê performance e esse caminho dessas feras aqui? Então, primeiramente quero dizer que eu admiro muito os atletas do Brasil que lutam aí para tentar estar na performance, porque é muito difícil realmente você estar em alta performance todo dia, fazendo 2, 3 treinos por dia às vezes, para poder estar batalhando por um sonho ali. É uma coisa muito difícil, então tenho grande admiração por quem consegue fazer isso. E tô tentando seguir o passo desse pessoal. Muitos deles aqui alguns deles estão aqui. E é isso. E eu queria puxar um gancho aí de uma fala que o Chico falou no início, e o Wilton também comentou aqui, algo muito cultural, assim. Eu acho que eu tô aqui no esporte agora introduzido e buscando um dia conseguir alguma coisa com isso, porque quando eu era muito novo, meu pai e minha mãe tiveram muita paciência para poder me apresentar mountain bike, me apresentar escalada, corrida, meu pai principalmente. Então, eu acho que, tipo assim, é uma coisa que tem que estar um pouco mais enraizada na gente. E quem pratica também, vocês todos que estão aqui, mesmo não sendo um atleta profissional ou um atleta que faz um tempo muito absurdo em alguma coisa, vocês inspiram pessoas. Então, isso daí eu acho que é essencial para tudo. E aqui no Brasil a gente tem pouco isso. A gente tem uma cultura que a gente não... A gente desiste um pouco das coisas às vezes, porque tá muito difícil, então, não, vou para outro caminho porque aqui já deu errado, sacou? E não tenta de novo, porque nunca teve o incentivo de alguém chegar lá e mostrar pro cara, não, dá para fazer isso aqui. Então, acho que isso é o primordial, assim, pra gente poder ter uma base de atletas mais jovens chegando e querendo buscar alguma coisa a mais, sabe? E, enfim, e aí com isso entra também a dedicação ao treino, isso tudo. Basicamente o que eu tô falando é muito do que foi falado aqui, então pode ver que é uma visão muito unânime, assim, que é a visão que todos os atletas eu acho que têm, e as pessoas que acompanham atletas também, que gostam do esporte, vão ter com certeza. Então, assim, falando um pouco sobre experiência própria, do pouco tempo que eu tenho de treino mesmo de corrida, que são pouco mais de 2 anos, em novembro fez 2 anos, eu só tenho que ser muito grato a quem um dia, quando eu era pequeno, me inspirou a poder começar a fazer alguma coisa diferente. Poder ir para a montanha, poder estar na trilha ali, em conexão com vários esportes. E hoje em dia eu agradeço muito ao Chico aí, também por estar fazendo o máximo para poder que eu tenha uma vivência de atleta mesmo, sem que eu tenha, às vezes, tanto custo com isso, ou que eu tenha que me preocupar tanto com meus horários, esse tipo de coisa assim. Porque realmente é muito difícil você conseguir encaixar um treino num dia que você tem que estudar até tarde, tem que trabalhar, e às vezes madruga e tem que acordar no outro dia cedo, sabe? Isso é muito difícil. E também é uma coisa que eu acho que pega muito, que tá vindo muito com a minha geração e a geração um pouco mais nova, é que o pessoal tá muito preguiçoso, sabe? A galera tá dizendo assim de maneira meio grossa, tá meio mole, assim, sabe? Às vezes
não tenta mesmo, tipo assim, ver até onde que você é capaz de fazer alguma coisa. Não tá afim de pegar e desbravar alguma coisa como a geração do meu pai, a geração de vocês fizeram e e de todas as gerações antes, entendeu? Então acho que também isso, hoje em dia, como o Chico falou que um dia já teve uma alavancada um pouco maior no esporte, que já vieram atletas mais fortes, porque eles não tiveram uma situação de vida tão confortável como a gente tem hoje. Tipo assim, muitas coisas que eu faço eu resolvo com meu celular na mão. Meu pai, quando tinha minha idade, teria que ir e fazer 1 milhão de coisas para aquilo acontecer, entendeu? Então, eu acho que com a facilidade também do mundo que a gente tem hoje em dia, fica muito difícil realmente da gente formar atletas mais jovens e mais fortes. E lá na Europa, por exemplo, ano passado eu fui para o Mundial e uma coisa que eu notei é que todos esses atletas, desde muito pequeno, eles já estão, tipo assim, vivendo na montanha, vivendo nos refúgios de montanha. A maioria deles vem do esqui, então a criancinha muito nova já vai estar ali em temperatura negativa, tendo dificuldade, passando por dificuldade e sabendo o quão valioso é quando você consegue conquistar alguma coisa. Realmente vai dar valor àquilo porque você realmente batalhou por aquilo. Então acho que não entra só a questão cultural, mas também entra um pouco a questão do pessoal querer almejar alguma coisa maior. Como a Letícia tinha falado, um atleta que não tem gana, ele já entregou tudo, entendeu? E o que a gente está vendo é muita gente sonhando muito e querendo se entregar pouco para conquistar. E faz um pouco só e, não, tá bom, agora eu vou parar um pouco, já foi, entendeu? E então acho que é isso, basicamente, sim, do que eu vejo hoje em dia no cenário, sendo um atleta jovem assim. Acho que da galera que está despontando, talvez eu seja o mais jovem, porque os outros jovens, assim, como tem o Rudney e o Aslan, são um pouco mais velhos que eu também, são dois moleques que estão muito fortes, mas da minha idade não tá vindo tanta gente buscando com tanta vontade, assim, sabe? Então, eu acho que pega muita situação, assim, do pessoal tá querendo pouco, de realmente se doar para aquilo. E uma hora vai pegar a questão, se esses atletas evoluíssem mais, tipo, que quisessem ir mais atrás, não só atletas, mas pessoas que talvez teriam um potencial muito grande, mas não tentam. Aí também entra uma questão de, tipo assim, da gente não ter tanto apoio, por exemplo, de um Bolsa Atleta, alguma coisa assim que iria ajudar muito, sabe? E hoje em dia, por exemplo, tem a Mãobora, que é uma das marcas que está aí apoiando a gente, que já está ajudando muita coisa, como outras marcas, que ajudam no que eles podem e com todo carinho, toda atenção. Isso é uma coisa muito admirável, assim, porque é muito difícil isso aqui no Brasil. E um dia eu acho que isso vai melhorar, sabe? Com os atletas evoluindo, se o pessoal realmente correr atrás e realmente ver que vale a pena investir num atleta, sabe? Eu acho que é um principal também aditivo que a gente tem, assim, que muitas marcas não veem que é positivo você investir naquele atleta, sabe? E isso pega bastante também quando você fala em relação a ter tempo para poder trabalhar, treinar e ainda ter um mínimo de dinheiro para poder se manter seus custos das provas, o custo do treino, porque não é barato. Então, é isso. Acho que é essa visão que eu tenho. Legal. Eu queria, aproveitando assim, já que o tema é performance, onde está a performance no trail brasileiro, não tem como a gente também não olhar para o lado do cenário internacional. Então, durante muito tempo, a gente, podemos falar, o primeiro mundial que participamos foi em 2016, né, Chico? Foi. A gente estava lá em Portugal e o Carlos Sá veio falar com a gente, vai ter um mundial aqui e tal. E a ideia pegou, desde então a gente tem participado dos mundiais. Eu queria que algum de vocês falasse para todo mundo aqui, já com tudo que já falamos aqui de performance do trail nacional, onde está a performance brasileira a nível internacional? Posso dar uma rapidinho? Posso dar uma rapidinho? Uma palavra rapidinho. Pessoal, assim como o Bruno, você foi ano passado que você teve no Mundial Foi aonde foi o seu Mundial? Foi Montenegro. Montenegro, né? Então, ano passado também eu tive no Mundial, na Espanha, né? No Mundial de Skyrunning.
E essa pergunta do Valmir é um negócio que é muito corriqueiro, já até redundância, né? Mas eu fui para o Mundial com o objetivo de chegar na frente das mulheres. Claramente. O Ser meu honesto. objetivo. Eu sou honesto, porque, cara, a gente tem que saber onde a gente está colocando, né? Até para saber se é possível também. Se né? eu fui com o objetivo de chegar na frente das mulheres e não consegui, duas chegaram na minha frente. Eu fui, acho que, 25º no Mundial, e daí a gente consegue, né, já balizar. Eu não sou um super atleta, né? Acho que eu nem me considero um atleta de elite, talvez um avançado ali pelos pontos do ITRA, que eu gosto de olhar muito, né? Mas se você pegar os nossos atletas mesmo, hoje, os atletas de elite em grandes provas fora do país, eles penam ralo para chegar na frente das primeiras mulheres Só para europeias, né? ilustrar, um único mundial, o Silvestrinho chegou na frente da primeira mulher. Olha No só. último, 3 chegaram na frente do Então, Silvestrinho. e é o nosso GOAT, né? Aqui a nível Brasil. Então, não é fácil. Então, eu né, tenho muito essa lembrança, porque eu falei, caramba, eu realmente não consegui. Então, as mulheres são muito fortes fora. E, acho que pra gente evoluir, né, voltando até um pouco atrás, é importante, né, comentar, principalmente para quem tá começando no esporte, né? Eu sou um jovem corredor, assim, eu tenho 7 anos que eu corro, tirando um ano e pouco ali de pandemia, então tem menos tempo. Mas eu era guia de montanha, eu era escalador, então eu tenho uma certa habilidade da montanha. E aí eu conheci, né, a corrida de trilha e comecei a correr. E na minha cabeça era, pô, subir, fazer grandes distâncias, acumular grandes altimetrias, eu estava fazendo totalmente errado. Até o momento que eu fui fazer um trabalho sério com a Go Outdoor, com o Pro Team, né, da GOM. E desde então a minha carreira no esporte, ela mudou absurdamente, assim, a curva subiu, né, a um nível de que mudou tudo na minha vida. Então eu parei de fazer grandes altimetrias e focar em tudo que a Letícia falou, que o Chico falou, né, que é na velocidade. Não adianta a gente subir 5, 6 mil metros e você não ter bons tempos, né, em pista, né, no 10K, no 5K. Eu não tenho, eu devo ter ali bons tempos, eu nunca me testei, mas é isso. O ano passado, 2024, o meu pior resultado acho que foi um 3º lugar numa prova. Foi, assim, tirando o Mundial, aqui a nível Brasil. Então, foi uma evolução muito grande. Então, deixo essa mensagem para vocês que querem performar além, né? Buscar, ter um pouco mais de gana, que nem o Bruno estava falando, né? Ir para montanha é muito bom, é muito legal e é essencial, mas a velocidade faz muita diferença e eu sou uma prova viva para vocês que mudou muito para mim. Chico? Eu acho que tem alguém cansado aí. Eu considero uma pergunta bem difícil de responder, pelo menos para mim. E ao mesmo tempo fácil. Porque. Não, vou falar por quê. Chico, Porque então aproveita. cada atleta teria que ter melhor base. Nossos atletas brasileiros não têm base de atletismo. Então isso dificulta um pouco. É difícil você treinar no momento que você descobre a montanha e ir para a pista fazer. E ainda mais na idade que você descobre isso já, né? Porque o Will... Você tá com quantos anos, Will? 38. O cara tem 7 anos de... Nunca foi para uma prova de rua, pelo menos. Eu comecei a correr rua já com 20 e alguns anos também. Não tinha noção, nunca tive um treinador para me preparar ou me orientar, porque não tinha esse conhecimento, não tinha condição para isso também. Então foi tudo feito na minha cabeça, através de amigos que me incentivaram a começar a correr. E eu fui descobrindo a corrida e em algum tempo eu fui descobrindo também a forma de mais competitiva, né? Não foi pensada, não foi programada, não tive aquele trabalho necessário para que você seja um atleta na idade adulta e tenha grandes resultados. E eu acho que a gente tem visto, e se falava muito dos quenianos, não sei o quê, o cara tem uma genética diferente, e aí a gente tem percebido cada vez mais que não é uma genética diferente, na verdade é a situação de vida dessa pessoa que leva ele já a ter uma base. Você imagina o cara que tem que ir para um colégio
ou que tem que estudar, ou tem que ir no mercado a pé, ele vai, em algum momento ele vai dizer assim, eu vou correr porque eu chego mais rápido. Vou chegar mais rápido, se eu for andando, eu vou demorar mais. E aí você pega uma outra criança da mesma idade, criada num condomínio na zona sul de uma grande cidade, que não sai de um condomínio, ou porque os pais acham perigoso, né? Não levam e não vão influenciar essa criança a se submeter a uma atividade que, cara, gera um desgaste absurdo, um cansaço absurdo. A gente vê isso, as crianças são tratadas como coitadinhos. Então, imagina onde é que você vai chegar para uma criança tratada como um coitadinho. Ai, coitadinho, você caiu. O garoto não tá chorando ainda, você já tá agarrado com ele, levantando ele porque ele caiu. Não vai aprender a levantar na vida. Já começa por aí. Então, entra a parte cultural nisso também. Se você pegar o lado europeu, o lado do queniano, o europeu, o cara, a gente sabe que no esporte hoje um dos caras com maiores potência ou VO2 máximo, potência de força, né, relacionada à força, tá nos caras que praticam esqui. Ou seja, é uma característica europeia. Mas a gente vem percebendo ao longo de poucos anos, ao longo não, há poucos anos, que os quenianos estão vindo para o trail. A gente está começando os caras a ver, perceber a diferença que esses caras já estão tendo conforme eles tomaram um pouco conhecimento e começaram a ir para a montanha também. Então percebe-se isso. Tem a questão o Jim Worsley. O cara tentou 5 vezes o TMB. O que ele conseguiu na última vez que ele tentou? Bateu o recorde da prova. Mas ele insistiu. É um cara rápido. Um cara que tem maratona para 1,6, meia maratona para 1,6 e maratona para 1,12, se eu não me engano, ou 1,14. 2,14, desculpa. Então, Um ponto muito importante que ele fez também foi mudar para lá, né? cara, com essas capacidades envolvidas na base e levar esse cara pro trail. Dificilmente você vai pegar um Chico da vida para transformar num cara de um Wesley, por exemplo, para correr um. Porque, cara, eu não tenho essa base, eu não tinha essa base, nunca tive essa base. Corro bem, não tenho? Corro, mas aí vai me botar para correr uma maratona, o máximo que eu vou chegar a 2h30, 2h35. Não tem condição de ganhar de um cara que corre para 2h14, 2h12. É uma diferença absurda nas capacidades fisiológicas desse indivíduo. Então, começa por aí. Lógico, se eu for. Posso ter alguma chance, mas eu precisava ter uma base. Ela pode ser. E aí eu acho que entra essa questão do europeu ter essa base envolvida no esqui. Que aí ele ainda faz frente no cara na montanha, né? Na montanha, com um cara desse, mais rápido. Mas fora isso, aí cara, é atirar no escuro para ver se acerta alguma coisa, que é o que a gente tá fazendo, na verdade. E tirando essa parte que a gente não tem, que é a base, eu acredito que, na verdade, se você for comparar quem tem base e quem não tem base, o que a gente consegue, cara, é extremamente importante. Independente se você, o Will comentou aqui, dele ir para a prova pensando em ganhar as mulheres, fazer o melhor tempo do que as mulheres. Eu acho que se a gente não mudar isso também, essa ideia, você tem que pensar em competir com quem você compete. Porque se a gente ficar nisso, a gente se esbarra numa situação do tipo, o cara é maior do que eu, você já entra derrotado. Você não vai ganhar esse cara. Se você entrar na prova achando assim, pô, eu vou só para tentar ganhar a mulher, porque o homem eu não consigo. Então você já tá derrotado, você já perdeu a prova. Não tem como ganhar uma prova. Você entra na prova dizendo assim, eu vou perder para aquele cara. Como? Se você tá dando. Você tem que entrar dizendo, eu tenho capacidade para ganhar. E se você. A gente tem. Eu tenho contato hoje com o Henrique Avancini, quem não sabe quem é aqui, é o único campeão mundial de mountain bike no Brasil. Eu ia te perguntar qual é a diferença que ele teve
como que ele conseguiu, dentro do mountain bike, chegar nesse nível, porque foi um único, né? Dentro do Brasil. Então, eu acredito que é exatamente isso. Ele acreditou no processo, ele se focou, abriu mão do restante que desviava ele daquilo ali. Ele focou, trabalhou muito duro e em algum momento alguém acreditou nele, trouxe ele para dentro de uma grande equipe e nesse momento ele tinha uma equipe junto a ele que tratou dele, um psicólogo que fez ele mudar essa cabeça dele. Ele entrava nas provas com esse mesmo pensamento. Antes dele tinha Começou a pedalar com 5 anos, né, Chico? sim, antes deles tinha Começou a pedalar. o Rubinho, que o Rubinho, é muito claro isso no Rubinho, que ele fala, ele entrava nas provas com essa cabeça, ele olhava e dizia assim, não, baixava a cabeça, não, ali eu não chego, entendeu? Ele já entrava na prova, largava a prova derrotado. O Henrique mudou isso na cabeça dele, como psicólogo. Ele entrava nas provas dizendo assim, eu sou capaz de ganhar esse cara. E ele fez isso. Mas tem uma equipe em volta dele que trabalhou esse processo para que ele virasse isso na cabeça. Muitas vezes está muito também na cabeça, né? Você entrar na prova, do meu ponto de vista, você entrou na prova dizendo, eu não consigo ganhar esse cara, ele é o cara que... Você já entrou, já está derrotado. Você pode correr a prova mais forte que conseguir, mas você não vai ganhar aquele cara ali, porque na hora que você vê ele, você já... Isso muda, são energias positivas que você traz para aquele momento ali. Então, Eu acho que entra a parte da família também dele, né? Que é a base que a gente está querendo do treino. É ensinar de criança, né? O pai dele vive esse ciclismo. Então, de criança, já pedalar e eu acho que isso da infância puxa muito. o exemplo arrasta, né, cara? Isso é um fato. Não garante que esse cara poderia ser, porque em algum momento o pai dele não dava conta daquilo ali, não conseguiu entrar dentro da cabeça dele como um psicólogo entrou. Mas o pai deu o exemplo de como seria dura a vida ali. Então ele entendeu aquele início, aquele primeiro processo ali. Chegou um momento que o pai não conseguia mais também, né? Porque nesse momento, isso ele foi, é fato. O Henrique fala muito sobre isso. Da psicóloga que trabalhou com ele, que trabalha com ele até hoje. Entre outras coisas, né? Uma coisa, hoje em dia que está se trabalhando muito no atleta é a parte respiratória, né? Você treinar a parte respiratória. Que aí você também trabalha uma musculatura aí que você não trabalha fazendo musculação. E ele fez esse trabalho também. Então, mas o fato é que é muito difícil. Você pega tênis, o Guga, depois do Guga, o João Fonseca que tá surgindo agora, cara. Quantos anos tem isso? Quantos anos tem isso? Ayrton Senna, nunca mais apareceu alguém no mesmo nível. E aí, quem assistiu a série da Ayrton Senna agora, acho que, cara, isso não mostra nem metade do que foi a vida do cara para ele se tornar quem ele se tornou. Assim, mas eu acho que é tipo assim, atirar no escuro e acertar o que não vê. Exatamente esse exemplo do tênis, do, do automobilismo. Que, pô, depois do Ayrton Senna, quem mais? Tentou aparecer um ali, mas nunca conseguiu fazer perto do que o Ayrton Senna fez. E a dedicação do Ayrton Senna era absurda, né? Foco 100% naquilo ali. Que aí eu acredito que foi o caso do Henrique. Tanto que o Henrique se aposentou muito jovem. Ele não se aposentou porque, cara, é muita pressão. Mas não pro mountain bike, é outra coisa agora. É outra coisa. É muito mais suave agora, tá? Pode ter certeza. Ele não vai voltar com aquela pegada mais. Então, galera, é isso. Eu acho que a performance brasileira é uma série de coisas envolvidas, não é uma única coisa. Não é só a base que não é construída, mas também essa coisa de acreditar, o exemplo, ídolos. A gente não tem grandes ídolos assim no trail que despontou tanto
ainda como teve no mountain bike. No ciclismo já teve grandes atletas também, mas não apresentou o que o Henrique Avancini apresentou no mountain bike, como o automobilismo. Então falta isso acontecer, como já teve no atletismo, por exemplo, o Marilson, o Vanderlei, Ronaldo. o Ronaldo da Costa, que em 96 bateu o recorde mundial. E, bom, acho que é isso. E aí, o que acontece? O esporte sendo massificado, se tornando uma prática muito regular, como tem crescido muito a corrida de rua cresceu absurdamente. O que a gente vê é que de 15 anos atrás, 10 ou 12 anos atrás, quando surgiu o circuito Adidas no Rio, falando do Rio, o cara que ganhava os 5 quilômetros, ele corria para 15 ou 14 alta. Os 10, o cara tinha que correr para 30, 29 alta. Hoje, o cara que tá ganhando esse circuito, ele tá correndo para 35, 36 minutos. Se eu me focar, eu vou correr com esse cara, essa velocidade. O que eu quero dizer com isso? É que o atleta a performance no Brasil, ela mudou. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Porque ela é vista, por exemplo, se você corre a 4:1, todo mundo admira. Mas está faltando aquele resultado de elite mesmo, de atleta, um profissional que entrega numa velocidade abaixo de um pace de 3:1. Você não tem muita gente no Brasil hoje praticando isso. Pelas grandes dificuldades, pela falta de incentivo do Estado, que isso não acontece. Então, a gente não tem esse incentivo para que motive essas pessoas a dar uma esperança. Você entra numa empresa e tem uma possibilidade de se tornar um executivo, você vai dizer assim, cara, eu não quero ser um executivo, ganhar um salário de 50 mil reais ou algo parecido. Eu vou ficar aqui ganhando meu salário de R$ 1.000. Só que o cara vai ter essa ambição, é importante que você tenha ambição, mas qual é a ambição do atleta profissional para ficar treinando para correr num tempo de recorde mundial no Brasil? Não tem ambição, ele não tem nada que atraia ele no Brasil, não tem nada. O próprio Bolsa Atleta mesmo é uma merrequinha, é uma ajuda de custo. O cara não vai conseguir pagar passagem para ir numa prova importante, um hotel, ficar num hotel legal, ter uma boa alimentação, parar para treinar por um período. É uma ajuda de custo. Só se o cara for uma bolsa atleta olímpico, aí tem um valor mais, que valoriza mais um pouco isso, mas também não é grande incentivo. Porque se o cara ganhar R$ 10.000 por mês, se ele for viajar, for pagar uma equipe que ele precisa, um psicólogo, um bom fisioterapeuta, um cara que vai treinar ele para ele dar os músculos da respiração dele, um médico especialista ali, não dá R$ 10.000. Não dá, não faz nem cósca. Então, essa eu acredito que é uma grande dificuldade. Então, é isso. Para surgir, a gente precisa de um ídolo. E esse ídolo vai ter que nascer do escuro. Como nasceu e aparecer do nada, assim. O cara, você não sabe. Eu posso estar olhando para ele aqui, ou para ela aqui, mas a gente não consegue ver esse ídolo que realmente vai fazer diferença. Mesmo assim não vai durar, né? Se aparecer não dura, né? Não consegue sustentar. Nós somos. A gente é uma coisa ou outra, mas nós aqui, entre outros, no nosso nível, que já está, ou como eu, que já está num final de nível competitivo mais de alta performance, cara, a gente movimenta um pouco, mas um movimento de um lado, outro movimento aqui, outro movimento lá, mas falta um ídolo mesmo. Vamos falar do Ayrton Senna. Quem não se comove com a história do Ayrton Senna até hoje? Eu não tinha televisão quando o Ayrton Senna morreu na minha casa, em 94.
Eu nunca vi o Ayrton Senna. Eu sei quem é o Ayrton Senna. Sabia porque meu pai falava do Ayrton Senna, cara, para mim era presidente. Estava muito acima de um presidente. O presidente eu tava nem aí para ele. Mas o Ayrton Senna para mim era uma coisa, cara, esse cara. Eu nunca tinha visto ele em lugar nenhum, mas meu pai falava desse cara como se ele fosse. Então, é um cara que eu nunca vi antes dele morrer, nem por televisão, e eu admiro demais o cara. Então, a gente precisa de grandes ídolos. Galera, acho que eu me empolguei, falei pra caramba. Agora vamos pro treino noturno. Pessoal, queria agradecer vocês. Foi muito bom. Tinha mais temas ainda pra gente conversar aqui, mas estendeu um bocadinho. Demanda muito, né? Todo mundo tem que descansar. Amanhã tem mais training camp. Amanhã tem mais conversa aqui também. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui e uma boa noite para todo mundo.